Queridos, outro recado que eu quero dar é o seguinte: todos já baixaram o aplicativo? Se você ainda não baixou o aplicativo, eu preciso que você baixe. No aplicativo você vai poder fazer pedidos de oração, no aplicativo você vai ficar sabendo dos eventos, se inscrever para os eventos, e também, através do aplicativo, você tem acesso à lição dos pequenos grupos. Então, os pequenos grupos são os encontros que nós temos nas casas, e através deste encontro nas casas, você estuda a palavra, compartilha a sua vida com o seu irmão. Então é muito importante. Então você que ainda não baixou, baixe o aplicativo. E você que ainda não faz parte de um pequeno grupo, procure, clique lá em grupos, encontrar um pequeno grupo, e aí você vai escolher um pequeno grupo que se enquadre aí na sua agenda, na sua característica principal. Amém? Não ouvi não. Amém? Então, nesse sentido aqui, eu quero te convidar então, neste momento, a abrir a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É que está picando, Anderson, ela falha, ela vai e volta. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Eu vou tirar, tá? Versículo 6. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações,
Queremos ouvir e ver o Evangelho de Jesus se manifestando em nossas vidas. Pedimos, Pai, que a Tua cruz e o Teu sangue possa se manifestar em nossas vidas e atuar em nossos corações. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que está diretamente relacionado com uma palavra, ou uma expressão, que se constitui um dos 5 pilares da reforma protestante. Os reformadores tiveram que lidar com a divergência de opinião sobre qual fundamento nós podemos viver a fé. Baseado em quem devemos depositar a nossa confiança. E aí surgiu uma expressão chamada solus Christus, somente Cristo. E de certa forma, essa tem sido, ao longo da história da igreja, um grande desafio. O apóstolo Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento que mais combateu a ideia de que se deve acrescentar algo à obra de Cristo, se quisermos nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um currículo invejável. Por exemplo, ele era um judeu, pertencente à tribo de Benjamim, ele foi circuncidado ao 8º dia de vida, ele era um fariseu instruído rigorosamente por um dos maiores mestres judaicos do seu tempo, Gamaliel. Ele era um praticante irrepreensível da lei, que significa alguém que pratica a lei e que não dá nenhuma margem para ser criticado. E o apóstolo Paulo era um zeloso perseguidor da igreja. Mas o apóstolo Paulo nos conta, em Filipenses, no capítulo 3, que aquilo que ele considerava como lucro, ele passou a ver como perda, para ganhar a Cristo. Ele perdeu tudo, ou seja, ser um fariseu, ser um judeu, ser um homem instruído na lei, ser um praticante rigoroso da lei do Senhor, isso não é mais para Paulo algo relevante, não é mais para Paulo um princípio que ele se apega. Hoje, infelizmente, muitos cristãos estão na direção contrária de Paulo. Eles têm buscado na sua nacionalidade, ou na sua instrução, ou na tradição religiosa que pertence, ele tem se vangloriado. Mas, na verdade, somente Cristo pode nos reconciliar com Cristo. E é por isso que, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, na primeira carta de Timóteo 2:5, Paulo diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio para chegarmos a Deus que não seja Jesus. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que Deus nos reconciliou com Cristo. Através de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. E aqui eu preciso explicar um detalhe importante. O propósito de Deus para a sua vida não é te fazer uma pessoa emocionalmente feliz. O propósito de Deus para a sua vida não é fazer você ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida. O propósito principal de Deus para você não é necessariamente fazer com que você não sofra e não passe por momentos difíceis na sua vida. Isso tudo Deus pode proporcionar, mas Ele pode proporcionar a você, ou pode também proporcionar a outras pessoas, até mesmo pessoas que não creem, que não depositam a sua fé nele. Porque a Bíblia diz que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus. Não é porque eu mereço, por que o meu filho tem vivido na presença de Deus, e o filho da vizinha está se perdendo, talvez nos vícios, nas drogas, no crime? Porque eu sirvo a Deus, porque eu ensinei a palavra de Deus, porque eu orava pelo meu filho, desde que ele estava sendo gerado no ventre. Nada disso. Não é a sua oração, não é o seu ensino, não é aquilo que você faz, que determina o que Deus irá fazer.
é a graça de Deus sobre a sua vida. Pode haver outra mãe que orou durante a gestação pelo seu filho, que ensinou o caminho da verdade, mas que por algum motivo que nós não conseguimos explicar, este filho optou por trilhar outros caminhos. Então é nesse sentido, irmãos, que quando tudo acontece de acordo com o nosso desejo, nós tendemos a dizer que é por causa disso que Deus nos abençoou. Por que Deus me curou? Porque muitas pessoas oraram por mim. E aí, quando nós oramos e Deus decide não curar, nós começamos a ter dificuldade de explicar por que Deus não curou. Por que Deus não restaurou? E é nesse sentido que o autor, a carta de Hebreus, também diz que Jesus é o mediador da nova aliança. A Bíblia é dividida em duas grandes partes. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento ou Primeira Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte, e ela também é chamada de Segunda Aliança. A Primeira Aliança, ela contém a lei e os profetas. E a Segunda Aliança, ela nos apresenta a vida, a obra de Cristo e as implicações da vinda de Cristo para a vida da igreja. Então é nesse sentido que nós precisamos entender que essa totalidade da revelação de Deus tem como propósito nos ensinar o que Deus quer que sejamos. Quando eu olho para a lei, eu olho para a lei para saber o que é pecado. Paulo diz assim: se não fosse por meio da lei, eu não saberia o que é pecado. E que a lei, ela foi como um tutor, que nos conduziu até Cristo. E Paulo também vai dizer que a lei transforma o que é pecado em transgressão. E aí eu vou pedir licença aqui para os advogados, para eu poder usar uma linguagem jurídica, ao dizer o seguinte: segundo os teólogos, pecado não é passível de punição. O pecado é aquilo que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que faz com que o propósito que Deus estabeleceu para a sua criação seja desvirtuado. Então, Deus criou a humanidade com o propósito de serem generosos. Então, quando somos egoístas, é o pecado nos levando numa direção contrária ao propósito de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que pudéssemos amar as pessoas. Então, quando nós odiamos as pessoas, é porque o pecado está nos levando na direção contrária do que Deus tem para nós. Então, por mais que o pecado desagrade a Deus, por mais que o pecado incomode Deus, por mais que o pecado entristeça Deus, o pecado não é algo que nós podemos ser punidos por ele. Paulo vai dizer: onde não há lei, não há transgressão. Então vamos usar um exemplo. O exemplo que eu sempre uso, acho que já usei aqui pelo menos umas 40 vezes, é o exemplo da música alta. Quem mora em condomínio, ou apartamentos, assim, sabe o que é um vizinho sem noção, que acordou animado. Ele está feliz, e ele quer ouvir a música dele lá no último volume. Só que coincidiu com o único dia que você tem para ficar em casa, relaxando, descansando, e lá enquanto você está dormindo, tentando dormir, o seu vizinho está: Jesus humilha Satanás. E aí de repente aquilo, o que começa a fazer com você? Te irrita, te incomoda, te entristece. E aí dá 8 horas da noite, dá 9 horas da noite, dá 11 horas da noite, meia-noite, e você fica muito bravo. Só que se não existir uma lei que diga que o seu vizinho não pode ouvir a música naquela altura, você não pode fazer nada. Porque onde não há lei, não há transgressão. Mas nós, graças a Deus, temos uma lei que depois das 22 horas não pode colocar volume ou ruído acima de tantos decibéis. Então, uma vez que tem a lei, eu posso ligar para a polícia e posso dizer: olha, o meu vizinho está tocando música alta aqui depois das 10 horas.
Então a polícia vem, porque tem uma lei, ela pode restringir a vontade daquela pessoa. Ela pode obrigá-lo a desligar o som ou a diminuir o volume. Então a lei, ela tem como propósito pegar aquilo que desagrada a Deus e transformar em algo que pode ser punido por Deus. Porque agora eu sei que, por exemplo, eu não posso matar, porque a lei diz: não matarás. Agora eu sei que eu não posso adorar outros deuses, porque a Bíblia diz, porque a palavra diz, porque a lei diz que não devemos ter outros deuses, não devemos cultuar outros deuses. É por isso que a antiga aliança, ela aponta para aquilo que Deus quer fazer. E aí, a antiga aliança, além da lei, a antiga aliança também, ela tem a questão das profecias. Aí vem os profetas. Depois que passa ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, ou lei, nós temos os profetas. E os profetas, eles anunciaram aquilo que haveria de vir. É por isso que Paulo vai dizer aqui nesse texto, que as coisas eram como sombra. Jesus está vindo, então a sombra de Cristo é que estava apresentando no templo, no tabernáculo, no sacrifício, no sábado, nas festas, é Cristo. Então os profetas do Antigo Testamento anunciaram a promessa de Jesus, a promessa da vinda de Jesus, e então o ápice da revelação de Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Agora, Jesus e não a lei, agora Jesus e não as profecias simplesmente, é o cumprimento daquilo que Deus espera de nós. Por isso que o ápice da revelação de Deus se dá em Jesus. E é aí que o apóstolo Paulo então combate você acrescentar qualquer coisa além de Cristo. É só Cristo. Somente Cristo pode nos salvar, somente Cristo pode nos conduzir em santidade, somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. É por isso que o Warren Wiersbe, ele diz exatamente que a religião é o esforço medíocre do ser humano de tentar se reconciliar com Deus. Mas somente Cristo pode restaurar o nosso relacionamento com Deus, e o lugar onde Ele fez isso foi na cruz do Calvário. Por isso que a suficiência de Cristo, a igreja cristã, ao longo de sua história, de várias maneiras, ela criou mecanismos para ser Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais a igreja, é Cristo mais a tradição, é Cristo mais um sacrifício de louvor, uma oferta no final do culto, é Cristo mais o alto flagelo, ou seja lá qual for. É por isso que na reforma protestante do século XVI, a suficiência de Cristo foi um ponto fundamental de divergência entre a igreja medieval e a igreja reformada. Calvino, quando ele escreveu para um cardeal que chegou a Genebra, na Suíça, tentando trazer de volta alguns católicos que tinham se convertido ao protestantismo, ele escreveu uma carta tentando denunciar e mostrando quais eram os erros que os reformados, que os reformadores estavam tendo. Então Lutero escreve uma carta respondendo a este cardeal. E de uma maneira respeitosa, Calvino diz assim: realmente, a doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina que afirma que não é a igreja, não é o sacrifício, não é a indulgência, não é nada que nos salva, mas unicamente a fé em Jesus Cristo. Este é o ponto de divergência fundamental entre nós e vocês. E ele diz que se você tirar essa doutrina, tudo cai. Se tirar a doutrina da justificação pela fé, a igreja perde a sua relevância, a obra de Cristo ela começa a ser menos eficaz. E nesse contexto, foi que Martinho Lutero, o grande reformador, ele estava num debate, numa igreja, numa cidade chamada Heidelberg. Nesse debate, Lutero usou 2 episódios do Antigo Testamento para falar sobre a escada da glória
e contrapor com a escada da cruz. O primeiro texto que ele usa é o da Torre de Babel. Ele chamou a Torre de Babel, ou a iniciativa da Torre de Babel, de escada da glória. Por quê? Porque os construtores da Torre de Babel pensaram assim: vamos construir uma torre bem alta, que nos leve até os céus, para que o nosso nome fique famoso em toda a terra, e que não sejamos espalhados ou esquecidos. E aí Lutero diz assim: este é o empreendimento de quem quer alcançar os céus, quem quer alcançar a Deus pelo esforço próprio. E ele condenou a igreja medieval exatamente de propor que se você orar muito, se você jejuar muito, se você se consagrar, se você der seu dízimo, se você for na igreja bonitinho, se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo, fizer aquilo outro, você vai estar na presença de Deus. E ele diz: não, este não é o caminho, porque é o caminho de quem está buscando alcançar Deus pelo próprio esforço, pelos próprios méritos, pela disciplina, pela dedicação. E aí, ele cita um texto que está em Gênesis, no capítulo 28, onde Deus constrói uma escada do céu até a terra e desce para encontrar com Jacó, na cidade de Betel. E é por isso que ele contrapõe a escada do sucesso da glória com a escada da cruz, porque na cruz Jesus desce do céu, vem à terra e Deus morre em nosso lugar. Então a escada da glória é aquela que é construída, fundamentada no esforço humano de obedecer a Deus, de ser santo, de cumprir os mandamentos. E a escada da cruz é aquela em que não o ser humano constrói uma escada, mas é Deus quem constrói uma escada e vem ao ser humano. Em Cristo, na cruz do Calvário, Deus vem até nós, é pela graça, é pelo favor imerecido, é por aquilo que Deus faz a nós, e não é porque merecemos, não é porque somos dignos, não é porque somos pessoas magníficas. A verdade é porque a graça e a misericórdia de Deus, ela vem ao nosso encontro. E aí nesse sentido aí, é que a escada da cruz, eu acho que ficou bem claro que é o esforço de Deus e não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é a escada da glória. Nós, seres humanos, temos uma tendência a construir essa escada da glória na nossa vida. Nós criamos um discurso diferente. Nós mudamos as palavras, nós mudamos as práticas, mas continua sendo uma escada baseada no meu esforço. Então é nesse sentido que Lutero, ele nos apresenta 3 manifestações dessa escada da glória. Ele diz que a primeira é a escada da especulação, que é a parte intelectual. A segunda, ele fala que é a escada das boas obras. E a terceira, ele fala que é a escada do misticismo. É interessante, irmãos, porque parece que, mesmo não usando a metáfora das escadas, como Lutero fez, Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, no texto que nós lemos, ele combate exatamente as mesmas 3 escadas. E é por isso que nessa noite, nós precisamos ficar atentos aos alertas que o apóstolo Paulo faz, quanto a ensinos enganosos, a ensinos mentirosos que ainda hoje existem no meio da igreja, tentando acrescentar algo à obra de Cristo. É somente Cristo, somente Ele pode nos reconciliar com Deus. É por isso que quando nós chegarmos no céu, nós estaremos simplesmente apontando o dedo para Cristo, porque eu não vou poder dizer, eu estou aqui, porque eu ia todo domingo na igreja, né? Agora fulano não ia, por isso que fulano está no inferno. Porque se eu faço isso, é Cristo mais a frequência à igreja. É porque eu dava o meu dízimo de 10%, mais uma oferta de 5%. Se esse é o motivo pelo qual Deus nos abençoa, então é Cristo mais a fidelidade financeira.
se é porque eu estudo muito as Escrituras, se é porque eu dedico muito aos ministérios, se é porque eu ligo para todos os irmãos, é porque eu lembro de todos os aniversariantes, então é Cristo mais a dedicação ministerial. E é por isso então que Paulo nos alerta a tomar cuidado com 3 ameaças, ou 3 manifestações desta ameaça. O primeiro alerta do apóstolo Paulo e eu vou fazer a relação entre Paulo e Lutero aqui, vocês vão me permitir esse sacrilégio, é a escada, exatamente a escada da especulação, que é o alerta para que os cristãos não permitam que ninguém os escravizem intelectualmente. Então vamos lá, o que é a escada da especulação? Paulo vai dizer, não permitam que ninguém os escravizem com vãs filosofias. Do versículo 1 até o versículo 2, o apóstolo Paulo começa a expressar a sua dedicação pela igreja. Ele começa a dizer, deixa eu só pegar a Bíblia aqui para a gente lendo. Ele começa a dizer, no versículo 1, se você pegar aí comigo em Colossenses 1, ele diz, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles sejam fortalecidos, sejam unidos pelo amor que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora olha o versículo 4. Digo isso para que ninguém os engane com um discurso persuasivo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, a igreja de Colossos, na cidade de Colossos, era uma igreja que estava sendo atormentada por pessoas que se diziam mestres, se diziam senhores, e que ensinavam que eles precisavam se dedicar a algumas filosofias, a analisar algumas genealogias, a poder ficar estudando. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O versículo 8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Hoje, no estudo bíblico lá no Pedra Azul, nós abordamos uma temática sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você deve estudá-la. Quanto mais você estuda a Bíblia, menos você fica sujeito à manipulação de homens e mulheres que são maquiavélicos, que são mesquinhos, que manipulam pessoas para benefício próprio, que induzem pessoas aos erros para lucrar com isso. Agora, a gente precisa tomar cuidado com os extremos. Um extremo é você ignorar a Bíblia como palavra de Deus. É você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é um problema sério para a sua fé. Mas existe um outro problema que John Stott vai apresentar no seu livro As Controvérsias de Jesus, em que John Stott vai dizer que há em alguns cristãos o que ele chama de bibliolatria, onde ele diz que a Bíblia tem que ser um meio, não um fim. O problema, se você ler João capítulo 5, por exemplo, os versículos 39 e 40, Jesus combate os fariseus e os líderes religiosos, porque ele diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês acreditam que nela obterão a vida eterna. Mas elas, as Escrituras, testemunham acerca de mim, e vocês não vêm a mim para receber a vida. Há uma frase que diz que o sábio aponta para a lua
e o tolo olha para o dedo. Ele não olha para a lua. Quando o estudo da Bíblia se torna o destino final, nós então perdemos de vista Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. A expressão que Lutero usa é: a Bíblia é a manjedoura onde Cristo foi colocado, onde Cristo está presente. Todo estudo, mesmo o estudo teológico, estudo bíblico, mesmo que você estude sobre a cultura, mesmo que você estude sobre a história da interpretação bíblica, mesmo que você se dedique a isso, se você não ir a Cristo, se você não encontrar Cristo por meio desse estudo, você está caindo na escada da especulação. Você está caindo nas vãs filosofias. É por isso que Paulo orienta Timóteo a exortar aqueles que ficavam com discussões tolas, discussões inúteis, polêmicas inúteis. Eu vejo que muitas pessoas, ao invés de estudar a Bíblia para poder conhecer Cristo, elas simplesmente ficam brincando de curiosidades bíblicas, debatendo sobre pontos não tão relevantes das Escrituras. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo alerta também Tito, para que ele evite discussões inúteis. Quando nós conversamos uns com os outros, e a nossa discussão fica muito mais na discussão de questões periféricas do que de Cristo, alguma coisa está errada. O reverendo John Stott, ele usa uma metáfora, um exemplo que eu acho muito interessante. Imagina que você decide fazer um piquenique com a sua família. Quero fazer um piquenique. Quero fazer um piquenique com a minha família. E aí você vai lá, pega aquela cesta bonita, põe aquelas comidas gostosas, pega aquela toalha quadriculada, vermelho com branco e bonitinho, e fala assim: vamos passear, e vai embora. De repente você vê uma placa escrito: Jardim Botânico. Quem de vocês para perto da placa, põe o tecido lá, o lençol, ou seja lá, a toalha, qual for, do lado da placa, senta na placa e começa a fazer o piquenique? Quem faz isso? A placa está mostrando onde é o Jardim Botânico. Ela aponta para, não é a placa que é o destino. Muitas pessoas hoje estão muito mais preocupadas em saber explicar as minúcias da fé, do que viver a fé, do que experimentar a fé. E o que Paulo está dizendo é: as Escrituras apontam para Cristo, as Escrituras revelam Cristo, mas se nós estudarmos as Escrituras, e ela não nos revelar Cristo, o nosso estudo da Escritura não passa de especulação. E é nesse sentido que o reverendo John Stott diz o seguinte: a condenação de Jesus, ele não condena o fato dos judeus estudarem meticulosamente a Bíblia. O que ele condena é: vocês acreditam que na Bíblia está a vida eterna. E a vida eterna não está na Bíblia, a vida eterna está em Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Então, se não tivermos um profundo relacionamento com Cristo, mediado pela orientação da Escritura, de acordo com os fundamentos da Escritura, porque ela é a revelação de Deus, ela é a inspiração de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a exortação e para a correção em justiça. É o que Paulo diz. Então é por isso que quando eu e você estudamos a Bíblia, e as curiosidades bíblicas são mais importantes do que o relacionamento com Cristo, então nós sucumbimos a vãs filosofias. Nós sucumbimos à escada da especulação. Por quê? Porque eu acredito que se eu entendo, quem entende tem a salvação. Quem não entende, não tem a revelação. Só que em momento algum, as Escrituras nos ensinam uma salvação pelo conhecimento. Em momento algum, as Escrituras nos ensinam uma salvação pela doutrina correta. Em momento algum, as Escrituras nos ensinam uma salvação mediada pelo ensino. É por Cristo, somente Cristo. Só Ele pode nos salvar. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, parte para o segundo alerta. Se a primeira escada que Lutero diz é a escada da especulação, a segunda é a escada das boas obras. E é aí que o apóstolo Paulo, em 2 momentos do capítulo 2, ele nos apresenta esse perigo. No versículo, por exemplo, no versículo 16, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem,
ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. No versículo 20 e 21, ele diz assim: já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove e não toque. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem algumas práticas que eu entendo como não sendo saudáveis para o cristão, ok? Mas não é isso que nos garante um relacionamento com Deus. Ah, por que fulano não tem um relacionamento com Deus? Talvez um judeu diria, porque ele come carne de porco. E a carne de porco é uma carne que não se deve comer. Talvez nós, crentes mais conservadores, pensaríamos assim: por que fulano está longe dos caminhos de Deus? Ah, porque ele bebe cerveja, porque ele bebe vinho. Isso também não condiz com as Escrituras. A gente precisa entender que não é o que a gente come ou o que a gente bebe que determina o nosso relacionamento com Deus. Porque se assim o for, então é Cristo mais a abstinência. É Cristo mais uma dieta específica. É Cristo mais uma disciplina específica. E o apóstolo Paulo nos apresenta aqui duas razões pelo qual isso não é verdadeiro, porque esse é um ensino enganoso e falso. O primeiro está no versículo 17, quando ele diz que toda liturgia e todo ritual se tornou irrelevante diante da revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tem pessoas que se apegam à música que canta, ao estilo da liturgia, se ela é mais formal, se ela é mais espontânea. Tem pessoas que se preocupam com o estilo da roupa que o pastor usa para pregar, se usa terno e gravata ou se não usa. Muitas pessoas estão apegadas a rituais de como celebra a ceia. Se o pão come primeiro e o suco depois, se come tudo junto, se lê o versículo antes, se lê o versículo depois. Eu lembro da minha avó, porque a minha avó, sempre que nós íamos celebrar a ceia para ela, se nós não cantássemos o hino da harpa, não era ceia. Então eu toda vez, até que eu aprendi o hino, de tanto cantar para ela. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Por mais que seja um hino bonito, com uma boa letra, se eu não cantar esse hino, continua sendo ceia. Eu lembro que uma vez, quando nós ainda estávamos ali na garagem, eu cheguei assim, sem terno, para poder começar o culto, porque eu tinha dificuldade de usar terno numa garagem. A gente ainda estava num ambiente muito informal para usar terno. Eu até fico muito bonito de terno e gravata, muito elegante. Eu sei disso, mas às vezes não combina. Um ambiente todo informal com terno e gravata. E eu virei para minha avó e disse assim: vó, vamos começar o culto, vó? Ela diz: começa você mesmo, já que o pastor não vai vir. Então, para ela, se o pastor não usa terno, se o pastor está de barba, ou qualquer outra coisa dessa natureza, nós não estamos cumprindo, e por isso que Deus não vai se manifestar de maneira plena. Talvez você esteja rindo desses rituais que a minha avó criou, mas você também tem os seus. Eu tenho os meus. E nós precisamos tomar o cuidado de não pegar as nossas preferências e colocá-las como coisas essenciais que nos dividem, que nos afastam. O segundo argumento que Paulo apresenta é que nenhuma regra baseada no esforço humano pode promover a santidade. Olha o versículo 22. Ele diz assim: todas essas coisas, não toque, não manuseie, não prove, todas essas coisas estão destinadas a pecar pelo uso.
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Percebe, irmão? Deixa eu só fazer um detalhe aqui, deixa eu só falar uma coisa sobre a questão da comida e da bebida. Eu falei que a Bíblia, de fato, não baseia a nossa salvação no que comemos e no que bebemos. Então, desde essa época, desde que eu entendi isso, hoje eu não me escandalizo mais com o que as pessoas comem ou o que as pessoas bebem. Então, eu não me escandalizo se as pessoas comem, como é que chama aquele frango com molho pardo? Muitas pessoas notam comendo sangue. Eu não me escandalizo. Se eu chego num lugar em que haja pessoas consumindo bebida alcoólica, eu não me escandalizo. Eu não consumo bebida alcoólica. Eu não consumo bebida alcoólica. Eu sei, e eu não preciso da Bíblia para me contar isso, o quanto o álcool pode destruir uma vida. O quanto o álcool pode destruir uma família. O quanto o álcool pode dilacerar relacionamentos. E como o álcool pode se tornar uma fuga de frustrações e de problemas emocionais que a nossa geração vive como nenhuma outra viveu. Como eu também sei da comida, né? Eu também sei da comida. Mas o que eu queria só dizer é o seguinte, para mim eu pratico um princípio, que está em Coríntios capítulo 8, Romanos capítulo 8. Quando Paulo discute acerca da comida sacrificada a ídolos. Havia uma discussão na igreja, havia muitos templos que faziam sacrifícios. Então, depois de sacrificar lá o animal, aquela carne ficava sem utilidade. Então, o que se fazia era pegar essa carne e vender em açougues. E aí a discussão que surgiu na igreja é, sabendo que é uma carne que foi usada para um culto a um ídolo, o cristão deveria comer dessa carne? Então, vamos usar os nossos na linguagem de hoje. Você passou na esquina, viu um frango com uma farofa, a cachaça você deixa. Um frango com uma farofa. O cristão deve comer o frango da farofa? Se você vai visitar alguém que tem uma religião diferente da sua, e ela usa algum ritual com aquela carne, você deve comer ou não deve comer? Essa era a discussão que estava tendo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, o ídolo não é nada. Logo, se a carne foi consagrada a um ídolo, foi consagrado a um nada, porque não existe o ídolo. Então eu posso comer livremente, sem nenhum problema, aquela carne, se recebida com ação de graça. Agora ele usa o segundo princípio. Então, o primeiro princípio é o que eu falei. Não há nenhum problema no que você come ou no que você bebe. Segundo, Paulo diz assim, se porém, eu comer essa carne, vai fazer o meu irmão que é fraco tropeçar, eu nunca mais como carne. Percebe a diferença? O apóstolo Paulo não fala assim, o problema é seu, se você acha que eu não devo comer. Eu vou comer, problema... Não, ele não faz isso. Ele fala, não, o meu amor pelo meu irmão é maior do que o meu apetite por comer coisas que ele considera pecado. Então, nesse sentido, irmãos, é que nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter cuidado. É lógico que existem coisas que não são positivas e a Bíblia não proíbe. E existem coisas que a Bíblia orienta e que muitas vezes nós não praticamos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é isso que vai dizer se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. Então, o que eu te aconselho como cristão? Se você acredita que consumir, por exemplo, bebida alcoólica é algo que um cristão não deve fazer, não consuma. Eu não consumo bebida alcoólica, não aconselho consumir, eu, Leandro Trindade, agora digo eu, não Senhor. Mas, quando eu chego diante de um irmão que consome, eu não me escandalizo com isso. Sabe por quê? Porque esse não é o fundamento que nos une. Não estou unido ao meu irmão por uma dieta específica. Então, se eu estiver diante do meu irmão e ele estiver consumindo, eu não vou consumir, mas eu vou estar ali. Eu não vou julgá-lo, eu não vou xingá-lo, eu não vou condená-lo, eu não vou puni-lo, eu não posso puni-lo por aquilo que a Bíblia não pune. Mas eu, Leandro Trindade Araújo, não faço uso desse tipo de alimento, não por causa de Cristo, porque quero ficar santo, não. Por causa do amor àqueles que julgam que isso não é correto. E eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém.
Então, nesse sentido, cabe a você decidir o que você come, o que você bebe. O fato é que não é isso que fundamenta a sua salvação. Não é isso que fundamenta a sua vida com Deus. Você não é mais santo porque você não bebe. Você não é mais pecador porque você bebe. Não é isso que nos define. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Paulo diz, não prove, não coma, não manuseie. Isso não funciona para refrear os impulsos da carne. Então, nós precisamos estar o tempo todo entendendo, é somente Cristo. A escada da boa obra nos tende a nos tornar orgulhosos. E para encerrar, que hoje o horário é mais apertado, eu quero falar sobre a escada do misticismo. Então nós já falamos, a escada da especulação, onde, por exemplo, a maior escada, a tentação maior que eu tenho dessas 3 escadas é a escada da especulação. Porque eu amo teologia, eu amo estudar. Eu comprei a planta aí não, né? A planta lá em cima? Tá? Eu comprei um livro, vai chegar terça-feira, que chama O Discurso Divino. É um livro inteiro, de um filósofo chamado Nicholas Wolterstorff, em que ele fica o livro inteiro discutindo, como Deus, que não tem cordas vocais, pode falar. Como Deus que não tem pregas vocais, que não tem um corpo físico para emitir som, como Deus pode falar? Como podemos alegar que Deus fala? É um livro inteiro só discutindo isso. Eu já estou ansioso para chegar para eu ler. Então eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de entender as minúcias das Escrituras. Só que quando eu perco Cristo de vista e foco no estudo simplesmente, eu cometo um erro. Talvez você não seja como eu. Não seja uma pessoa que gosta de ficar estudando o grego, saber qual que é a palavra que Paulo usou no versículo tal, de saber qual que foi a interpretação histórica. Talvez você não seja desse, mas talvez o seu problema é, você acha que porque você é uma pessoa que cumpre e pratica aquilo que se espera de um cristão, você, com as suas boas obras, tem mais santidade, tem mais moral, tem mais dignidade que aqueles que você julga que não o praticam. E aí vem o terceiro. O terceiro é a escada do misticismo. E o apóstolo Paulo, ele nos alerta quanto ao perigo. De novo, você vai ver uma ênfase de Paulo, é na expressão, não permitam. Você vai ver que se repete, ele fala, não permitam que novamente vos aprisione a vãs filosofias. Não permitam que pessoas possam te aprisionar a regras do mundo, não toques, não fale. E agora ele fala, não permita que pessoas, olha aí no versículo 18, não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões. Cadê? E sua mente carnal a torna orgulhosa. Percebe? Então, qual que é o problema desse? Deixa eu te contar uma história. Na época de Lutero, havia alguns grupos de monges. E os grupos de monges, eles praticavam inclusive o autoflagelo. Eles se machucavam, eles ficavam longas horas jejuando, e eles acreditavam que Deus iria respondê-los por causa do sofrimento e do preço que eles estão pagando. Então, às vezes, é muito comum alguns irmãos focarem e criticarem nossos irmãos pentecostais, quando eles, às vezes, enfatizam muito a ideia de ficar no monte orando, de ficar jejuando, né? Nós, às vezes, achamos que o misticismo está exatamente nessa crença de que vai ter uma revelação, a de sim diz o Senhor, ei, terra, tal. E nós começamos a julgar e a criticar esses nossos irmãos. Só que é muito mais sutil do que isso. É isso que você tem que entender, irmãos. Nós todos precisamos calçar a sandalinha da humildade. Sabe por quê? Porque o misticismo é quando eu acredito que eu posso fazer algo para induzir Deus a fazer o que eu quero. E o que acontecia na Idade Média?
Alguns até mesmo se crucificavam, porque eles acreditavam que fazendo isso, Deus viria ao encontro deles. Mas quem de nós nunca teve uma atitude assim? Ah, Senhor, eu lembro que quando eu fiquei de recuperação na escola, eu achei que eu ia tomar bomba. Eu falei, Senhor, eu prometo que se o Senhor me fizer passar, oh Deus, eu vou jejuar uma semana e eu vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. 20 dias, Senhor, tá bom. Por quê? Porque eu acreditava que Deus poderia atender o meu pedido se eu tivesse disposto a pagar o preço. É por isso que você precisa entender que, vamos pagar o preço. Por que essa igreja não cresce? Porque a gente não paga o preço. Por que fulano foi curado? Porque não pagou o preço. Por que esse casamento não foi para frente? Porque não se pagou o preço. Essa ideia de pagar o preço, irmãos, ela está equivocada, porque o preço já foi pago na cruz, mas não são apenas os pentecostais que fazem isso. Os reformados, os tradicionais, os metodistas, os batistas, os ativados, todos nós cometemos esse erro. E é por isso que nós precisamos ficar atentos e nos submeter a Cristo. É somente Cristo. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos conduzir à comunhão com Deus. Então é nesse sentido que eu e você precisamos ficar atentos a essas e outras ameaças que às vezes tentam se colocar num formato diferente no lugar de Cristo. E para encerrar, eu quero terminar com uma citação de Lutero. Ele diz assim: por esta razão, também a sede de saber não é satisfeita com a sabedoria adquirida. Pelo contrário, é atiçada ainda mais. Tampouco o desejo de glória é satisfeito pela glória alcançada. Nem o desejo de dominar é satisfeito pelo poder e pelo império. Nem a fome de elogios é satisfeita pelo elogio. O que Lutero quer dizer é: quanto mais você estuda, mais você vai querer saber. Quanto mais você pratica, mais você vai achar que precisa praticar mais. Você vai achar que tem que sacrificar mais. Você vai achar que tem que orar mais. Alguém aqui, além de mim, já sentiu culpa de que algo deu errado na sua vida e você fala: eu devo ter cometido um pecado e Deus está me punindo por isso? Alguém teve essa visão? Eu já tive diversas vezes. Até hoje eu luto com isso. Por que fulano não está vindo ao culto? É porque eu não liguei para ele, é porque eu não orei o suficiente, é porque eu não aconselhei ele o suficiente. Então é nesse sentido que eu e você precisamos estar atento. É somente Cristo. O que Paulo está nos orientando é que somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. É por isso que é importante sim, irmãos, planejarmos o nosso culto. É importante sim prepararmos uma boa pregação. É importante sim orarmos e nos consagrarmos. É importante sim vigiarmos para que os vícios não nos dominem. É importante sim não deixar a ganância controlar o nosso coração. Mas tudo isso tem que entender que é uma consequência de depois que estamos com Cristo. Não é a condição, não é o meio para chegar a Deus. Então quando você fala assim: hoje eu senti a presença de Deus, por quê? Porque hoje os hinos foram cristocêntricos. Por mais que seja importante a igreja cantar hinos cristocêntricos, onde Cristo é o centro, por mais que a pregação seja cristocêntrica, Deus não está preso ao nosso planejamento litúrgico. Deus continua agindo, Deus continua operando. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi e estive envolvido com cultos que tinham uma estrutura completamente diferente, mas Deus falou, Deus operou. É Cristo em nós. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos preparar o nosso coração para a ceia. Eu quero chamar os irmãos. Eu quero chamar os irmãos que vão me ajudar a celebrar a ceia, e você vai ficar em espírito de oração. Coloque o seu coração diante de Deus, meu irmão. Se Cristo
não for o centro da sua vida, você vai ser rodeado pela culpa. Eu não quero que a culpa seja a motivação para servir a Deus. Eu não quero que o medo seja a motivação para servir a Deus. Eu quero que Cristo e o amor por Cristo é o que nos motive a viver o Evangelho de Jesus, a viver na presença de Jesus.